Amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Quero te agradecer por estar conosco. Mais um vídeo. Vamos conosco nessa jornada? Eu quero me debruçar num texto, ou melhor, num episódio muito interessante. Qual o sentido desse episódio? A Bíblia diz que Maria estava grávida. E a gravidez era do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando José ficou sabendo, José tentou deixar Maria secretamente. Mas o anjo Gabriel chegou lá na casa de José e disse: José, não precisa se preocupar com isso. A verdade é que Maria está esperando um projeto de Deus, é o Filho de Deus que está para nascer. E aí José se tranquilizou e pensou: tudo bem, agora vamos continuar a vida. É um episódio que parece simples, mas eu quero te fazer pensar, e eu quero que você comente aí embaixo qual o critério que você usaria para uma pessoa, quais qualidades, quais os atributos dessa pessoa para ser pai do Filho de Deus. Maria, a Bíblia diz que ela foi escolhida entre as mulheres. A Bíblia diz que Maria foi escolhida entre as mulheres e o anjo diz que ela era agraciada, ou seja, cheia de graça, cheia da graça de Deus. A Bíblia diz que ela era virgem, uma característica que precisava. Apesar das pessoas dizerem que Maria é salvadora ou intercede por nós, Maria simplesmente era da tribo de Levi, ou seja, o que não interferia no projeto diretamente, não era um fator preponderante, algo que dominasse. Por quê? Porque o Messias teria que vir da raiz de Davi, da tribo de Judá. Então Maria não fazia parte, ou seja, ela não entrava nessa característica. José sim, José era da tribo de Judá. Por isso José foi escolhido. Esse é um dos critérios que José foi escolhido. Porém, eu continuo com a pergunta: o que você esperaria de alguém que fosse ser pai do filho do próprio Deus? Acredito eu que você tem uma lista imensa para falar. Tinha que ser manso, tinha que ser isso, tinha que ter dinheiro, falar bem, ser bonito. Como o povo de Israel, quando escolheu Saul, a Bíblia diz que o povo escolheu Saul e Saul tinha presença, sabe, de rei. O pescoço para cima e sobressaía, era o mais alto, era o mais imponente. Talvez essa seja a sua escolha para caracterizar alguém que poderia ser o pai de Jesus. E aí eu digo para você como nós, nas nossas escolhas e avaliações, erramos muito. Não é à toa que em 1 Samuel, no capítulo 15, quando Samuel entra na casa de Jessé para ungir alguém ao rei, um dos filhos de Jessé a rei, a Bíblia diz que Deus chega para Samuel, depois de Samuel errar o primeiro e tentar errar no segundo, a Bíblia diz que Deus chega para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a embalagem, ou seja, a aparência. Eu vejo o coração. Aí Samuel se impôs e aguardou até o momento em que Deus desse sinal. Por quê? Porque as nossas escolhas geralmente são estéticas. São coisas que nós podemos compreender aos olhos nus. Pessoas de boa família, de boa índole, pessoas que já vêm de uma linhagem pura, real. Talvez essa seria a escolha minha e sua. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, não foi nada disso que Jesus levou em conta. A Bíblia diz que uma coisa ocorreu logo após Maria dizer para José que estava grávida e era do Espírito Santo.
Primeiro que já é interessante você ouvir alguém relatar que está grávida do Espírito Santo. José ouviu. Segundo, na lei atual da época em que José e Maria estavam vivendo, se a mulher estivesse grávida e não fosse do marido pretendido a casamento, ela seria apedrejada até a morte. Aí vai a característica que Deus escolheu José. A Bíblia diz que José intentou deixar Maria secretamente. Ou seja, José não quis difamar ela. Não quis botar o nome dela na praça. Não quis se sobressair dizendo, tá vendo? Eu sou um homem bom e casei com uma mulher achando que ela era boa, mas ela sem vergonha. José não deu adjetivo nenhum a Maria. Não botou o nome dela na lama. José preferiu sair por baixo, preferiu sair secretamente do que acabar com a vida da Maria, levar Maria à morte. Deus sabia que José tomaria essa atitude. Sabe por que muitas das vezes os projetos não acontecem na vida de muitas pessoas? Porque elas preferem levar a vantagem na aparência do que ter a mesma atitude em que Jesus teria. Tem um filme que diz: o que você faria no seu lugar se fosse Jesus? O que Jesus faria no seu lugar? Às vezes nós não perguntamos sobre isso. Nós às vezes simplesmente estipulamos metas ou falamos algo, mas não pensamos que quando a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, quem poderá conhecer senão Deus? Deus conhecia o coração de José. Sabia que no momento da notícia, ele não ia fazer um alarde para os 4 cantos, divulgando Maria como uma mulher impura, indecente, sem vergonha, uma mulher à toa. Saberia que ele ia tomar atitude que praticamente ninguém ali tomaria, por isso que ele foi escolhido. Por isso você vê às vezes a escolha de Deus, que parece ser loucura. No meio de um, Deus escolheu um que aparentemente não parece nem um pouco com aquilo que nós acharíamos o melhor. Mas Deus, Ele sabe ficar a sua escolha. Porque diferente de nós, a nossa escolha é de fora para dentro, a de Deus é de dentro para fora. Salmo 139 diz que o Senhor nos sonda e Ele nos conhece. Ou seja, sabe qual é o critério de Deus para escolher José? É porque José tinha um coração segundo o coração de Deus. Você vai ver que na história de Jesus na terra, pegaram uma mulher na cama com o cara, num ato, pelada, num ato sexual, com um homem que não era dela. A Bíblia diz que levaram aos pés de Jesus. Sabe o que Jesus fez? A pergunta dele foi: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Por que ele falou isso? Porque muitos de nós, e você que está me olhando aí sabe disso, nós temos falhas e defeitos e até pecados escondidos. Mas nós preferimos mais jogar pedra no telhado dos outros, sendo que o nosso muitas das vezes é de vidro. Estou dizendo para você acoitar o pecado, não é isso. Jesus não acoitou o pecado. Ele falou o seguinte: depois que todo mundo foi embora, os pecadores que queriam acusar mais uma pecadora, sendo que o pecado dela era público e os deles era oculto, Deus fala: vai e não peque mais. Ou seja, Deus não concorda com o pecado, a Bíblia não concorda com o pecado, mas as atitudes diante do pecador têm que ser de misericórdia. Ele pode sofrer a disciplina, ele pode, de repente, sofrer as consequências, mas a misericórdia não pode faltar. Quando Deus escolheu José, Deus sabia que estava escolhendo um homem, que era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que realmente não ia olhar para a sua vida e pensar só em levar vantagem, ou sair como bom, como homão, ou de repente com orgulho ferido. Ele saberia que
Diante de qualquer coisa que ocorresse, o que importava era ele perdoar ou não destruir a vida de outra pessoa só porque ele está na posição de assim fazer. Essa era a característica que Deus escolheu a José. Por isso ele foi escolhido para ser o pai do Filho de Deus. A Bíblia não conta outro fato de José, porque esse era o fato que Deus queria destacar para mim e para você. Aprenda isso, aplique na sua vida. Para de querer ser melhor que todo mundo, se achar melhor e dizer, fulano está em pecado mesmo, vou falar. Não. Se você for falar, se for repreender, repreende a própria pessoa em secreto. Você e ela. Depois daquele diálogo, acabou. Você não precisa mais tocar no assunto, porque cada um vai dar conta de suas obras. Então você e eu temos que aprender como José. Quando eu vi sobre José na Bíblia e esse fato, isso me ensinou a ser mais crente, a entender cada vez mais. Eu já entendia, mas cada vez mais, que era importante não omitir o pecado, mas não matar o pecador porque ele pecou, mas absorver ele do pecado e falar com ele que ele precisa se arrepender. É isso. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça. Nessa sexta-feira de sol, feriado em muitos lugares. Na verdade, feriado foi ontem, mas muitas pessoas emendaram. Sabe como é que o povo é, né? Aqui, então, é a cidade à beira de mar. Então, o pessoal já prolongou o feriado. E em muitos lugares aqui na região. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus dê graça. Que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue esse canal. Vamos conosco nessa jornada.